Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um episódio do podcast A Palavra do Evangelho. No episódio de hoje eu vou estar compartilhando com vocês dicas, conselhos sobre como você pode desenvolver ainda mais, ou começar agora, se você está começando a sua vida cristã, como você pode desenvolver sua vida de oração. Eu me chamo Aimee e eu apresento esse podcast desde o ano de 2021, em que ele foi criado. A Palavra do Evangelho tem como objetivo propagar as boas novas de salvação e te ajudar na sua caminhada em seu dia a dia com Jesus. Eu espero que você goste e seja edificado por esse conteúdo. Então vamos começar com o primeiro ponto que eu separei, que é: separe um tempo do seu devocional para oração. Gente, isso parece ser óbvio. Talvez seja mesmo. Mas, dependendo de como seu devocional é desenvolvido, como ele acontece, muitas vezes a gente acaba esquecendo da oração. Ou se a gente não esquece, a correria é tanta. Eu, pelo menos, eu não tô nesse período da minha vida com um devocional tão corrido, com um tempo de devocional tão estrito. Mas já teve anos da minha vida em que eu tinha muito pouco tempo para desenvolver um devocional e eu acabava me perdendo, não sabia muito bem organizar o meu tempo e muitas vezes eu nem orava, ou eu saía do devocional sem orar, sem dirigir uma palavra ao Senhor. E isso, ele é perigoso, a gente não vai estar conectado com Deus. É claro que durante a leitura bíblica, durante a meditação, a gente conecta com Deus, a gente leva pensamentos até Ele, mas eu acho muito importante, muito válido a gente separar um tempo, nem que seja 10 minutos, um tempo que você está disponível para intencionalmente orar. O segundo ponto que eu trouxe, ele pode ser talvez igualmente óbvio para você, mas não para todas as pessoas, então eu trouxe ele aqui, que é: entenda a importância da oração. Muitas vezes, a gente não ora como deveria ou como gostaria, porque a gente não entende a importância dessa ação, dessa atitude. Então, eu acho muito relevante que a gente busque entender a importância daquilo que nós fazemos. E até, a gente entendendo a importância daquilo, a gente vai estabelecer o nível de prioridade. Isso é muito, muito importante. Um exemplo é: minha vida era uma até eu saber que, beleza, o cristão precisa jejuar. Mas, conforme eu fui me aprofundando, nesse tema e entendendo a importância do jejum na vida cristã, o meu pensamento e a minha posição frente a esse tema mudou. Então, da mesma forma, acontece com a oração. Muitas vezes a gente não se dedica, a gente não pratica tanto, porque a gente não entende, ou mesmo a gente não se lembra. A gente pode até saber a importância da oração, mas se a gente não se lembrar constantemente disso, se a gente não avivar o nosso coração com esse tema, sobre a importância disso, a gente vai acabar se esquecendo e não praticando. E o terceiro conselho que eu gostaria de compartilhar com vocês é: descubra a forma em que você, entre aspas, ora melhor, tá? Por que eu disse isso? Por que eu digo orar melhor? Vou contextualizar. Como eu disse anteriormente, durante um tempo da minha vida, eu tinha um tempo devocional muito corrido, especialmente pela manhã, porque eu precisava ir para a escola, era muito corrido mesmo. Então, eu tinha que me planejar e me organizar para saber de que esse tempo seria bem aproveitado. Ou mesmo, quando não de manhã, o meu devocional da noite, eu estava muito cansada, eu estava exausta. Então, por mais que eu tentasse orar de joelhos, que é a forma convencional com que muitas pessoas oram, eu não orava e eu dormia. Então, eu não conseguia me concentrar, eu não orava direito e eu ainda dormia. Então, eu não orava mesmo. E com isso, eu comecei a traçar estratégias, entender mais, buscar conteúdos sobre oração, de forma a entender que jeito que eu poderia orar. Porque de joelhos não estava dando certo. Eu estava dormindo. E não é esse o propósito da oração. Então, eu encontrei outras formas de orar e vou compartilhar elas aqui com vocês. E pode ser que você talvez se encaixe nesse contexto. Às vezes, sua vida é muito corrida, é cansativo. Você, quando vai orar, você já percebe que você não tem mais energia. Você não consegue mais expender tanta exposição de determinada forma, como às vezes você fazia anteriormente. Então, eu espero que você seja encorajado a tentar encontrar outras formas de orar, se essa forma que você está orando hoje em dia não tá dando certo, ou enfim,
né? Se você não tá conseguindo focar na oração e não tá conseguindo falar com Deus, né? Então, assim, uma das formas de orar que eu encontrei são, a primeira delas é ore caminhando ou faça caminhadas de oração. Como que isso acontece? Eu já tive experiência de, eu sair pra caminhar e ao mesmo tempo orar enquanto eu caminhava. Eu acho válido, eu acho muito, muito legal mesmo. Só que eu entendo que para algumas pessoas isso possa ser meio que inviável, porque a pessoa não tem tempo pra sair caminhar. E possa ser, de alguma forma, uma distração pra ela. Porque às vezes, em vez dela focar os pensamentos em Deus, ela vai focar naquilo que tá à sua volta. Isso pode acontecer. Então, essas caminhadas de oração, elas também podem acontecer dentro do seu cômodo, dentro do seu quarto. Várias vezes, eu, quando tava com sono, eu orava andando no meu quarto. Porque era a forma que eu tinha pro sono não me pegar, pra eu não cair de sono, entende? Pra eu não dormir. Então, essa era a forma que eu tinha de orar pra Deus. E seja em voz alta, seja apenas no seu íntimo, você faz da forma com que você acha melhor e você se sente mais confortável pra falar com o Senhor. A segunda forma de orar que eu trouxe aqui é: tenha um diário de oração. Gente, isso eu digo pra vocês, foi um divisor de águas na minha vida devocional. Um divisor de águas. Eu vi um vídeo das meninas do canal Coffee and Bible Time Girls. Eu vou deixar aqui embaixo o link desse vídeo específico, mas elas falam sobre um diário de oração, né? No caso, eu fiz com um caderno convencional e eu dividi ele em algumas partes. Então, uma parte dedicada à gratidão, outra parte dedicada à petição, outra parte dedicada à intercessão e ainda outra parte dedicada à revelação. Então, a gente às vezes até pode separar também, se isso for mais claro para você, for te ajudar durante seu período de oração, separar a sua oração em partes. Então, essa hora agora eu vou agradecer, depois eu vou interceder por outra pessoa, depois eu vou fazer um pedido a Deus, depois eu vou, entende? Anotar minhas revelações que eu tive durante o meu tempo de leitura bíblica. Então, essa é uma forma de você orar com suas palavras, você vai escrever a sua oração. E isso é muito legal também porque se torna um diário. Então, eu tenho orações escritas de quando eu fiz em 2021, em 2022. E é muito incrível e eu recomendo todo mundo a fazer isso. Porque é uma forma de você olhar pra trás e ver a bondade de Deus sobre a sua vida. A fidelidade de Deus, como que Ele se manteve fiel em todo o tempo. Como que Ele esteve contigo durante a caminhada. E isso muitas vezes encoraja o nosso coração. Incendeia uma chama dentro de nós. De que Deus é fiel e se Ele fez no passado, Ele continuará fazendo no presente. A terceira forma, eu já comentei ela previamente, né? Mas é sobre orar de joelhos. Se você vê que isso funciona e é a melhor forma de oração, que você consegue sim falar com Deus, eu também acho muito bom. Mas como eu disse, né? Às vezes as circunstâncias não possibilitam isso. E, por último, ore algum salmo. Muitas vezes a gente fica sem palavras quanto ao que orar, especialmente em situações difíceis, situações complexas. E a palavra de Deus, ela também pode nos ajudar nesse sentido. Né? Porque os salmos, se a gente olhar, eles são orações de homens, de mulheres de Deus, né? Do povo de Deus muitas vezes, de que o que acontece? São sentimentos que eles colocam diante do Senhor, que eles colocam diante do altar. A gente tem o Salmo 51, em que Davi pede perdão ao Senhor por ter pecado. A gente tem o Salmo 42, em que o salmista ele expressa diante do Senhor a sua sede, a sua fome por Deus. E muitas vezes eles podem ser norteadores na nossa vida de oração. Eles podem nos ajudar a colocar o nosso coração diante de Deus, a expressarmos os nossos sentimentos diante do Senhor. Então, orar salmos é algo que também me ajuda muito na minha caminhada com Deus. E o quarto conselho que eu tenho para trazer para vocês também, ele é um pouco difícil de ser praticado porque requer de nós consciência, mas ele é tão importante, que é orar no Espírito. O livro de Efésios vai nos encorajar a fazer isso, de que nós devemos orar no Espírito. E orar no Espírito nada mais é do que a gente orar enquanto a gente faz as atividades diárias, enquanto a gente está no nosso dia a dia, enquanto a gente está vivendo no ordinário. Isso nos ajuda a criar uma consciência de que Deus está presente no nosso dia a dia, de que Deus está presente na rotina. Isso nos ajudará a manter o nosso coração sensível à voz do Espírito Santo. Então, muitas vezes a gente pode tentar orar no Espírito, sei lá, colocando algum lembrete no seu celular para a gente orar. Sabe, durante o dia mesmo, enquanto você faz as suas tarefas, é possível a gente manter essa mentalidade, essa conexão com Deus. E a última dica que eu tenho para dar para vocês no episódio de hoje é: ore por todas as áreas da sua vida.
Isso, gente, mais uma vez, foi um divisor de águas na minha vida de oração. Eu tenho praticado há um tempo e eu já tenho colhido os frutos disso. E é incrível, é sensacional de você ver e ser guiado pelo Espírito Santo em cada área da sua vida. Então, como que eu faço isso, né? Para você pode ser que aconteça de forma diferente. Mas eu geralmente pego sabe aquelas rodas da vida que tem, por exemplo, sei lá, saúde mental, saúde física, relacionamentos amorosos, estudo, trabalho, lazer, enfim. Você vai orar por cada uma dessas áreas. Mas pode ser que muitas vezes a gente precisa de ter algo intencional, algo visível para nos ajudar no nosso período de oração. E isso para mim me ajudou demais. De forma que agora eu tenho, por exemplo, sei lá, área de lazer. Eu conto para Deus como tá a minha vida de lazer. Então a gente vai, porque oração é isso, oração é conversa com Deus. Então quando a gente expõe todas as áreas da nossa vida diante dele, a gente permite com que ele nos direcione não apenas através da palavra de Deus, a Bíblia que nós temos aqui conosco, mas também o Espírito Santo nos direcionará. Né? E muitas vezes com direções específicas. Claro, sempre dentro das escrituras, mas muitas vezes direções específicas que são subjetivas à vida de cada pessoa, né? Então, Deus ele tem caminhos diferentes para cada pessoa, um propósito, um chamado específico, e muitas vezes é na oração que ele nos irá direcionar, que ele irá trazer um esclarecimento a respeito disso para nós. E por último, não é dica, na verdade é dica sim, é conselho, só não é bônus, tá? Mas eu gostaria de dizer pra vocês que a gente tem um episódio sobre isso, é o episódio 44. Ele se chama O Poder da Oração. Então, se você reconheceu que você precisa entender mais sobre o poder da oração, entender a importância dela na vida cristã, eu realmente recomendo que você acesse o episódio que tá aqui embaixo na descrição. E também eu tenho um livro pra indicar pra vocês, que ele se chama George Miller, O Homem de Fé a Quem Deus Deu Milhões. Eu li ele no ano passado, tô relendo ele agora, e ele tá sendo transformador. Ele tá me ajudando a, literalmente, ele encoraja a minha fé. Ela é um pouco de uma entrevista com que o autor faz com o George Miller. E não sei se vocês conhecem a história dele, mas, de forma bem resumida, ele foi um homem muito usado por Deus na forma de acolher crianças órfãs. Então, ele criou um orfanato. E ele conta as experiências de oração, as experiências com Deus que ele teve de fé, de que ele não barganhava, ele não buscava fora, o sustento dele vinha de Deus. Então, quando ele encontrava uma necessidade, seja financeira, quando ele encontrava uma necessidade naquele orfanato, naquela obra que Deus o tinha chamado, ele orava, ele intercedia. E isso é algo muito forte que ele fala, né? De que o erro dos cristãos, muitas vezes, é que a gente ora e quando a gente não recebe, a gente para de orar. Mas não é esse o coração de um crente. Um crente, ele tem a fé em Cristo. Então, a gente ora e pede ao Senhor. É claro, não pode ser para os nossos próprios prazeres, né? Isso tem que ser de acordo com a vontade do Senhor, aquilo que a gente está pedindo. Mas a gente não pode desfalecer na nossa oração. A gente precisa continuar pedindo ao Senhor, crendo de que Ele há de prover para nós, de que as nossas necessidades serão supridas por Ele, porque Ele é o nosso pastor, porque Ele é o nosso Pai. Então fica aqui a minha indicação de leitura para vocês. Segue a gente no Instagram se você não segue, vou deixar aqui também na descrição. Muito obrigada por ter me escutado até aqui. Espero que você tenha sido abençoado e edificado por esse conteúdo. Não esquece, manda para um amigo, manda para uma amiga e vamos compartilhar o evangelho e levar ele o mais longe possível. Eu te encontro na próxima semana. Até lá!